Graça e paz, irmãos. Quero convidar todos para abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Dessa vez um pouquinho diferente, né? Já encerramos o Sermão da Montanha. Evangelho de João, capítulo 13. Todos encontraram? Vamos fazer leitura do versículo 1 ao versículo 11. Farei a leitura, os irmãos acompanham com suas Bíblias e mantêm-nas abertas. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Tua palavra que é santa, que é viva e eficaz. Tua palavra que é perfeita, inerrante e infalível. Nós te pedimos agora o auxílio do Teu Divino Espírito para que Ele nos incline os corações, as mentes, os nossos ouvidos para ouvir, compreender e poder aplicar a Tua palavra, Pai, em nossas vidas. Da forma correta, digna, para que não nós, mas o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, a nossa incapacidade de compreender as coisas espirituais, se o Senhor não nos revelar. Mas se o Senhor nos revelar, certamente saberemos e viveremos para a Tua glória, por isso que nós te imploramos. Teu auxílio, a Tua luz, a Tua iluminação para esse momento. Te peço, Senhor, que o Senhor me use como um instrumento para a propagação da verdade. Que nada que venha a ser dito seja fruto da vontade humana, nem da carnalidade, mas as coisas que serão ditas que sejam virtuosas e santas, espirituais. Ó Pai, em nome de Jesus nos ajuda. É o que te pedimos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, depois de longos meses afastados do Evangelho de João, hoje nós retornamos. Podemos dizer que o Evangelho de João ele é dividido em duas partes. A primeira parte nós tivemos a oportunidade de pregar aqui, que vai compreender do capítulo 1 até o capítulo 12. E já tem alguns meses, quase um ano, que nós demos uma pausa no Evangelho de João. Mas hoje vamos retornar com a segunda parte. A primeira parte do Evangelho de João é o seu ministério público.
aquilo que ele fez diante dos homens, à vista de todos. E ele fez muitas coisas. Agora, na segunda parte, chegamos, na verdade, ao fim do seu ministério público. E o que acontece agora, acontece apenas diante dos seus discípulos. São 5 capítulos que retratam apenas uma noite. E que noite foi aquela? Então, João, ele tem como objetivo, e já foi dito, mas é importante salientar, relembrar isso. Ele tem como objetivo, ao escrever esse evangelho, de apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. O Verbo encarnado. O Deus que se fez carne, se materializou no espaço, no tempo, para nos dar a vida eterna. Em João 20, no final do livro, capítulo 20, versículos 30 e 31, João escreve: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo de João. É relatar os fatos mais sublimes do ministério de Jesus, para que, quando olhemos para eles, não tenhamos dúvida de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. João, ele descreveu 7 sinais públicos do nosso Senhor Jesus Cristo. Outros evangelistas escreveram outros milagres, escreveram outros discursos, mas João, ele tem uma ótica diferente dos outros evangelistas. Ele descreve apenas 7 sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo realiza. E esses sinais, eles possuem grande significado, porque eles só podem ser realizados por aquele que é verdadeiramente Deus. Primeiro, João, o primeiro sinal que ele apresenta foi a transformação de água em vinho. Todos conhecem a história das bodas, o casamento que aconteceu em Caná da Galileia, quando Jesus estava com seus discípulos e também sua mãe presente naquele casamento e faltou a bebida. Maria o chama e pede para ele resolver aquele problema, aquela situação. Jesus transforma água em vinho. Ali não é simplesmente a manutenção de uma festa, mas a demonstração de quem ele é. Aquele que tem poder sobre os elementos. E quem tem poder sobre os elementos, senão que Deus apenas? Segundo, Jesus, ele cura o filho de um oficial de um rei, do oficial do rei, que foi procurá-lo desesperado. Seu filho estava à beira da morte. Ele não estava perto do seu filho. Ele queria levar Jesus para lá, como se fosse necessário isso, para que o Senhor realizasse cura. Mas Jesus realiza a cura mesmo distante daquele homem. Mostrando que o nosso Deus, o Verbo encarnado, Cristo, ele é aquele que traz cura ilimitada. Não há circunstâncias nem dificuldades que possam impossibilitá-lo de trazer cura para quem quer que seja, para quem quer que o busque. Depois ele também cura um paralítico que estava diante daquele tanque de Betesda, há anos esperando que um anjo descesse, movesse a água e ele caísse ali para ser curado. Jesus simplesmente diz: levanta e anda, apontando também para o seu poder restaurador. Mais adiante ele multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E que poder é esse, se não poder criacional, que do nada cria alimentos para sustentar muita gente? Mas ainda adiante, Jesus anda sobre as águas, mostrando que ele tem também poder sobre a natureza. Depois ele cura um cego de nascença, mostrando que ele tem poder sobre as circunstâncias. E o seu último milagre, descrito por João, é a ressurreição de Lázaro. Diz: Lázaro, sai daí, vem para fora. E ele pode fazer isso, porque ele tem poder sobre a morte. Esse é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro. Esse é o objetivo de João. Só Deus poderia fazer tais obras, tais sinais. E por 3 anos, Jesus fez esses grandes feitos públicos diante dos homens, que notoriamente só Deus pode fazer.
João, ele descreve esses feitos todos e esses discursos todos nos 12 primeiros capítulos do seu evangelho. Agora, nos próximos 5 capítulos, agora de 13 a 17, verdades extraordinárias serão apresentadas para nós, são ensinadas para o seu povo na sua palavra. E tudo que acontece em 5 capítulos acontece em apenas uma única noite. Para que possamos entender como aquela noite foi importante na história. Como esses ensinos e circunstâncias que aconteceram em tão pouco tempo são relevantes para a nossa vida. João detalhadamente escreve isso, essa noite, em 5 capítulos. Ele, inspirado pelo divino Espírito de Deus, nos relata grandes verdades, grandes ensinos que o Mestre nos proporciona e proporcionou aos seus discípulos. E apenas diante dos seus discípulos, não mais publicamente. Esse é o primeiro ponto que quero tratar com os irmãos nessa manhã. O amor sacrificial e absoluto de Deus. O amor sacrificial e absoluto de Cristo. Eu peço que você acompanhe comigo aí no versículo 1 de João, capítulo 13. Está escrito assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora, meus irmãos, João ele começa a relatar que a hora mais importante, a hora mais esperada da história chegou. Onde tudo, absolutamente tudo estava para se cumprir. Afinal, ele é o cumprimento de tudo. Essa hora havia chegado. Em muitas outras circunstâncias, em muitas outras passagens do próprio Evangelho de João, nós podemos observar o próprio relato de Jesus de que ainda não era chegado o momento, ainda não tinha chegado o momento tão esperado. No próprio casamento, nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho, em João, capítulo 2, versículo 4, está escrito, Jesus respondendo a Maria, sua mãe, quando ela o chama para realizar aquela obra. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mais adiante, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se reunia em Jerusalém, habitando em tendas por uma semana, em João capítulo 7, versículo 30, está escrito o seguinte, então quiseram prendê-lo, depois de ele discursar publicamente, então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ao proclamar, no capítulo seguinte, João 8, versículo 20, que ele era a luz do mundo, e ele fez isso, e João relata até o lugar onde ele fez isso, do lado do gasofilácio no templo. Ao proclamar isso, está escrito, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Agora, o que nos é relatado no versículo 1 do capítulo 13 de João, no texto dessa manhã, é que o momento chegou. A hora mais esperada da história chegou. O versículo 1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Essa é a parte A do versículo 1, primeira metade do versículo. E duas coisas, meus irmãos, devem nos chamar a atenção aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, Jesus, ele nunca foi pego de surpresa. Isso está muito claro nos evangelhos. Quando ele olha para Maria, quando João relata, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o tempo para isso. Ele tinha toda uma agenda para cumprir. Ele realizou todas as coisas cabalmente, da forma exata que o Pai havia ordenado a ele. Por que ele fez isso? Veremos mais na frente a resposta. Mas ele realizou cada coisa no seu momento certo, a ponto que ele dizia, ainda não é chegada a minha hora, mas agora, nesse momento, ele disse que é chegada a sua hora. Chegou a hora de ele voltar para o Pai. Outra coisa que deve nos chamar a atenção
é que João ele deixa bem claro que momento era aquele, que momento público era aquele, antes da festa da Páscoa. Isso tem fundamental importância para toda a história da redenção. A Páscoa era o momento certo, era o momento exato para tal acontecimento, para o momento da sua morte. Esse era o símbolo máximo, e os irmãos devem lembrar isso, da libertação do povo do cativeiro egípcio para as terras de Israel. Aquele povo foi escravo 400 anos no Egito, e Deus levantou um libertador e os tirou do Egito para a terra que mana leite e mel. Mas é claro que isso era apenas uma sombra do maior bem vindouro, aquele que seria levantado e que também seria chamado do Egito. Do Egito chamei o meu servo, do Natal, para libertar o seu povo. Não mais de um cativeiro de trabalhos forçados, mas do pior de todos os cativeiros. O cativeiro sem grades e sem algemas. A escravidão do pecado. Aquela que não só nos escraviza de dentro para fora, como nos condena para toda uma eternidade de dor, de desespero. Esse era o símbolo máximo da libertação, a Páscoa. E não havia outro momento mais oportuno. Um cordeiro teria que ser imolado diante de todos os homens. Esse era o ritual. Porém, a pergunta que eu deixo para os irmãos refletirem é: o que pode o sangue de um animal fazer? O que pode o sangue de um cordeiro, de um animal, simplesmente fazer? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, porque o autor aos Hebreus ele responde essa pergunta. Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Hebreus capítulo 10, versículo 1 está escrito: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, e celebrar a Páscoa fazia parte da lei, era apenas uma sombra, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Observe que verdade extraordinária o livro de Hebreus nos traz. Que aquele sacrifício que eles têm que fazer ano após ano, todos os anos, enquanto viverem, eles não podem aperfeiçoar ninguém. Fazer desses homens mais próximos de Deus. E mais, se isto fosse possível, versículo 2, se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Olha, se esses sacrifícios aperfeiçoam o homem, séculos e mais séculos sacrificando todos os anos, esses homens não já deveriam ser perfeitos? Eles não já deveriam ter deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados, é o que o autor dos Hebreus diz. Versículo 3. Entretanto, porém, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Aqueles sacrifícios serviam para recordar, para relembrar os pecados. Versículo 4 está a grande resposta. O checkmate do autor dos Hebreus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A verdade é que é impossível sangue de animais removerem pecados e aperfeiçoar o homem. Só há um sangue, meu irmão, que quando foi derramado, não só remove os nossos pecados, como também nos aperfeiçoa. E esse sangue é o do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Cristo. Só esse sangue pode remover pecados e aperfeiçoar-nos dia após dia. Essa verdade é extremamente importante. Cristo é o Cordeiro Pascal. Todos aqueles que eram sacrificados ano após ano,
apenas apontavam para o verdadeiro cordeiro que estava para vir. Aquele verdadeiro cordeiro que de fato poderia aperfeiçoar os pecados, aperfeiçoar o homem e remover os pecados. A parte B do versículo 1 de João 13 continua com outra extraordinária verdade. Essa verdade, por sinal, ela não pode ser descrita, ela não pode ser medida completamente. A gente não tem a noção da profundidade dessa verdade. Apesar de compreendermos por alto aquilo que nos é dito e crermos nela, não podemos ter a noção exata do que nos é relatado aqui. A parte B do versículo 1 desse capítulo nos diz o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele amou os seus que estavam no mundo. Ele nos amou até o fim. A verdade, meus irmãos, é que ele continua nos amando. É que ele continua intercedendo por nós, dia após dia. Afinal, como está escrito, não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Esse é o amor sacrificial do nosso Mestre. É o amor sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos amou até o fim. E mais, está escrito, tendo amado os seus que estavam no mundo. É óbvio que o seu amor é direcionado aos seus eleitos, aqueles seus próprios que estavam no mundo. E a verdade é que ele nos amou até o fim. Meus irmãos, não há como descrever completamente o tamanho desse amor. O seu amor, ele é sacrificial, o seu amor é perfeito, o seu amor é absoluto, mas nunca teremos a real dimensão da profundidade desse amor. Ele se humilhou para que nós fôssemos exaltados. Ele carregou uma cruz para que nós pudéssemos carregar uma coroa. Ele morreu para que nós pudéssemos viver para sempre. É porque ele decidiu nos amar até o fim que podemos ter a certeza de que não seremos jamais desamparados, de que não teremos os nossos nomes riscados do livro da vida. Ele amou os seus até o fim. Essa foi a sua escolha, a sua livre escolha, segundo o conselho da sua própria e perfeita vontade soberana. Ele nos amou até o fim. E é por isso que podemos crer firmemente que jamais seremos desamparados por isso. E João continua agora descrevendo uma cena extremamente inusitada. Depois de explicar essas verdades grandiosas, que Jesus havia chegado o momento do Senhor na Páscoa ser entregue à morte, de que ele nos amou até o fim. Agora João ele começa a descrever uma cena um tanto inusitada. Essa cena acontece quando Jesus ele institui a ceia, ele institui a Santa Ceia. E essa cena é extremamente inusitada, e João ele faz questão de descrever. Não é uma cena pública, mas apenas aconteceu diante dos seus discípulos, naquele cenáculo, naquela sala onde eles se reuniram para comer pão e vinho. Versículo 2 está escrito. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então João começa a descrever essa cena, importantíssima. Ele primeiro afirma como Satanás ele já tinha tomado para si o coração de Judas. E isso é muito importante para nós, irmãos. Porque Judas ele era contado entre os 12 apóstolos. Ele estava ali num grupo seleto daqueles que estavam para cear com o Mestre pela primeira vez na história. Nunca pensemos que é simplesmente suficiente ser membro de uma igreja. Ou está simplesmente atarefado com as coisas santas. Como Judas, que por sinal era tesoureiro,
ele carregava a bolsa do dinheiro. Se o nosso coração não for de Cristo, todas essas coisas elas simplesmente não são eficazes para nada. Assim como o coração de Judas nunca foi de Cristo. Ele estava totalmente tomado pelos dardos inflamados do diabo. Ele era o filho da perdição, preparado para aquela hora terrível. Ele estava entre os 12, mas nunca pertenceu ao povo de Deus. Isso deve ser um alerta muito grande para nós, para que a gente não se ache como hipócritas no meio do povo de Deus, julgando-nos fazer parte do povo porque temos o nosso nome escrito no hall de membros, ou porque temos afazeres no domingo, no dia do Senhor, ou em qualquer outro dia. A gente deve estar atento para não sermos pegos, desprevenidos, como Judas. E João, ele prossegue mostrando a atitude de Jesus perante os seus discípulos. João, ele começa a descrever o que é que Jesus faz. Ele se levanta, aquela cena é interessante, tira a parte de cima de sua vestimenta, coloca uma toalha, se cinge, se cobre com a toalha, para lavar os pés dos discípulos. É importante, meus irmãos, que a gente saiba que isso não é uma coisa nossa, da nossa tradição. Mas nos tempos antigos, aquela tradição existia. Onde, quando os homens iam chegar para comer, que tinham caminhado, tinham ido por algum lugar, eles tinham seus pés lavados, purificados, para poder estar à mesa. E aqueles homens, todos eles, tinham vindo de uma longa caminhada de Betânia até esse lugar. E mais importante do que isso, que nós devemos saber, é que essa atitude de lavar os pés, ela não era dada a qualquer homem, a qualquer servo. Ela era dada ao servo mais indigno, ao menor de todos os servos da casa. Ao menor de todos, o mais vil, mais pobre. Esse era o que tinha o dever de lavar os pés. Esse era o servo que tinha menos privilégio. E é nesse lugar que Jesus se coloca diante dos seus discípulos. Isso nos traz grandes lições. Os discípulos, eles já haviam levantado outrora questões do tipo: quem vai ser maior no reino de Deus? Quem é que vai sentar mais perto? Quem é que vai sentar do teu lado, Jesus? Do lado do teu trono? Quem é que vai ser maior nos céus? E eles viviam atordoados por pensamentos arrogantes, egoístas. Eles não tinham entendido que os privilégios de seguir o Mestre nunca devem nos levar à vaidade nem ao orgulho. Pelo contrário, quanto mais seguimos o Mestre, mais e mais devemos nos parecer com Ele. Isso nos conduz a uma vida de humildade. Humildade, eu não estou dizendo pobreza, miséria. É atitude de vida. É atitude de servir o outro. Buscar servir antes de ser servido. Um pastor comentando essa cena, ele fala algo muito interessante, que aqueles homens, quando entraram naquele cenáculo, eles viram certamente a bacia com água, eles viram a toalha ali também, e eles certamente sabiam para que servia a bacia e a toalha. Porém, nenhum deles tomou a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Porque a arrogância deles não permitia. Aqueles elementos, aqueles objetos eram uma constante acusação para os seus corações vaidosos. E é aí que o nosso Mestre, o nosso Senhor, Deus encarnado, ele toma a frente. E ele mesmo começa a lavar os pés dos discípulos. Se colocando no lugar do servo mais pobre e humilde, o menor de todos. Essa é mais uma figura dos estágios de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é somente o Deus que se fez carne, mas ele se rebaixou à mais humilde servidão. Ele se rebaixou ao estágio mais vil que um homem pode chegar. Mas por que ele fez isso? A resposta é: porque ele nos amou até o fim. Ele estava pronto não só para remover os nossos pecados, mas também para nos aperfeiçoar.
É por isso que Paulo escreve, eu peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 8, está escrito: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Olha, como Paulo, ele já está aplicando isso na vida dos homens. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É assim que deve ser o povo de Deus. Ele olha para o próximo e não diz, eu sou melhor, eu sou superior. Ele olha para o outro, para o seu irmão e diz, você é superior a mim, eu tenho que te servir. E o outro olha por outro lado para você e pensa a mesma coisa. E nisso consiste a prática do amor. Versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha agora o que ele diz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Em outras traduções, que ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o estágio máximo da humilhação de Cristo. Ele fez isso servindo-nos, mas nós é que somos os servos. Não tem outro motivo para essas coisas, senão que o seu amor indescritível, o amor com que ele nos amou até o fim. Portanto, meus irmãos, nós devemos aplicar essas verdades em nossos corações. Nós devemos nos deixar ser aperfeiçoados pelo sangue daquele que nos lava, que nos purifica. Nós devemos viver agarrados, firmes nesse amor, seguros da nossa salvação. É isso que nos ensina esse primeiro momento da passagem. Que ele nos amou até o fim e ele nos serviu por isso. E agora o amamos e estamos firmes nele. Devemos também humildemente servir os outros. Não adianta nada sabermos disso, conhecermos a melhor teologia se a gente não põe em prática essas coisas. Se a gente não, verdadeiramente não servir os nossos irmãos. Bem, segundo ponto nessa mensagem, veremos sobre a pureza e sobre moderação. Versículos de 6 a 8 do nosso texto está escrito: quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. João agora ele narra a atitude de Pedro ao ver o seu Senhor tomando a posição de servo. Observe que Pedro ele não assumiu aquela posição. Ele viu o jarro, ele viu a toalha, ele não tomou aquela posição. Mas quando Jesus toma, ele fica espantado. Não, o Senhor não pode lavar os meus pés, não. Certo comentarista disse que Pedro ele tinha a tendência de agir mais pelo coração, pela emoção, do que pela razão. Ele colocava o seu sentimento sempre à frente do discernimento, da verdade que estava diante dele. E esse, meus irmãos, podem ser um grande perigo na caminhada cristã. E nós tendemos muitas vezes a fazer isso. Somos deparados com situações e ao invés de usarmos a sabedoria bíblica, o discernimento, aquilo que aprendemos dia após dia da palavra de Deus, nós usamos o nosso coração para tomar decisões. Mas o nosso coração é enganoso.
é vaidoso, é corrupto. Pedro, ele achava um absurdo ter o mestre lavando os seus pés. Ele achava um absurdo isso. Mas naquela mesma noite, horas depois, ele estava pronto para negar Cristo 3 vezes. Naquela mesma noite. Ele disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Isso é o que Pedro responde. Ele era extremamente firme, mas ao mesmo tempo a sua firmeza era muito frágil, era errada, não estava apoiada no ensino bíblico. Ele estava discordando do mestre, em que ele aprendia todos os dias, do mestre que não pode errar. Por isso Jesus, ainda mais enfaticamente, ele responde a Pedro: olha, se eu não lavar os seus pés, você não é um dos meus, você não tem parte comigo, você não é um filho de Deus. Que palavras, meus irmãos. Essas palavras são muito fortes e sábias. Apenas essa frase foi o suficiente para estremecer o coração de Pedro. Mas ainda assim ele continuou usando a emoção no lugar da razão. A essa altura, Pedro já devia saber que os caminhos do mestre são os melhores sempre. 3 anos vendo o que Jesus fez, seguindo e ouvindo o que ele tinha para dizer. Mas a vaidade que ele tinha não deixava ele perceber que ainda precisava aprender muitas coisas. Veja que ao ouvir as palavras de Cristo, mais uma vez ele usa a emoção no lugar da razão. Jesus estava dizendo que queria lavar os seus pés. Uma vez que ele foi exortado, era para ele ter dito sim, Senhor, e pronto. Não. Ele tinha que usar a emoção mais uma vez. Então, versículo 9, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Queremos mais que o necessário. Achamos que os caminhos melhores a seguir são maiores do que o que a palavra de Deus nos ensina. Quando aplicamos isso ao culto, achamos que o culto tem que ter coisas mais para que o culto seja válido. Queremos mais, queremos o arrepio, queremos moveres estranhos. Às vezes a gente é que nem Pedro, é 8 ou 80, ou não quer nada, ou quer mais do que tudo. Aqui o Senhor está nos explicando, nos ensinando o princípio da moderação. O cristão ele deve ser moderado. A sua moderação, obviamente, não pode partir dos sentimentos, mas da razão, do discernimento da verdade bíblica. Versículo 10 está a resposta de Jesus para esse pedido de Pedro. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais está limpo, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Mas não todos. Pedro queria ser totalmente banhado por Cristo, como se isso fosse fazer dele mais próximo de Deus. Jesus está nos ensinando aqui verdades práticas, mas também espirituais. Até porque as verdades espirituais elas são sempre práticas em nossas vidas. O princípio da moderação. Nós devemos ouvir o que a palavra de Deus diz e crer que ela é suficiente. Nós devíamos ouvir o chamado do mestre e simplesmente obedecer, porque é o suficiente. Que conselho você pode dar a Deus? Quem é que pode ensinar alguma coisa àquele que sabe de tudo? Ou dizer que tem um caminho melhor do que ele, que é o próprio caminho? Quem foi lavado, ou seja, quem foi regenerado, purificado de dentro para fora com o Espírito, não precisa de outro banho. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Está todo limpo. Assim como não tem como perder a salvação, não faz sentido lógico isso. Não há outro lavar regenerador. Não há outro banho completo, senão que o Senhor nos lava de uma vez por todas. Mas somos ensinados, meus irmãos, além da moderação nas nossas ações, a nos santificarmos diariamente, a nos apartarmos diariamente dos pecados, a lavar os nossos pés diariamente, cada vez mais estarmos mais próximos de Cristo. Os nossos pés eles vão se enchendo de poeira nessa caminhada por esse mundo. Somos ensinados que devemos lavar os pés todos os dias, nos apartando dos pecados, nos apartando da poeira impura e imunda desse mundo. Isso nada mais é do que a
ação prática daquela verdade que nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Cada manhã devemos nos tornar melhores para Cristo. Mais santos, mais puros, mais limpos. Mas essa limpeza não é aquela geral. Essa ele já fez. Quem está limpo de fato precisa apenas da manutenção dessa limpeza. Está constantemente se purificando, se apropriando dos meios de graça para isso. Buscando a Deus verdadeiramente, se arrependendo dos seus pecados. Por isso que nós temos em todos os cultos um ato de contrição. É o reconhecimento que nós devemos nos purificar mais e mais. Mas não é um reconhecimento de que nós nos tornamos ímpios e caídos. Mas que mesmo já tendo sido lavados, regenerados e puros, às vezes nós colocamos o nosso pé na lama. E ele precisa ser lavado. Como lemos em Hebreus 10:1, que está escrito: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Só que agora temos a evidência clara do poder aperfeiçoador de Cristo. Ele nos limpou de uma vez por todas, mas dia após dia devemos nos purificar, lavar os nossos pés e nos aperfeiçoar em Cristo. Estarmos aperfeiçoados porque o seu sacrifício não só remove pecados, como ele nos aperfeiçoa dia após dia, se de fato, como ele disse, estivermos limpos, porque nem todos estão. E é aí que as palavras de Jesus elas ganham um significado mais forte para nós. Ele tinha dito para Pedro: olha, o que eu faço agora, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E Pedro depois entendeu de fato. E ele honrou a Cristo com seu testemunho, com a sua própria vida, com a sua própria morte, ele honrou ao Mestre. O texto dessa manhã se encerra no versículo 11, quando diz: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Mais uma vez, João nos relata que Jesus sabia de todas as coisas. Que ele, como soberano Deus, mesmo tendo sido feito servo, tendo se feito carne, ele ainda sabia de todas as coisas. Ele sabia que Judas era o traidor. Jesus ele nunca foi pego de surpresa. Ele veio com um plano, com um propósito, cumprir. E a resposta está no versículo 1 de tudo isso. Ele nos amou até o fim. E por isso que ele fez todas essas coisas. O que concluímos disso tudo, meus irmãos? E concluímos disso tudo é que nós devemos confiar no amor de Cristo. Uma vez que ele nos amou até o fim. Uma vez que todas as evidências nos mostram o que ele fez. O que ele nos ensinou. Como ele fez e como nos ensinou. Significa que nós podemos confiar nele até o fim. E não temos motivo para duvidar, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Nós devemos confiar até o fim, porque ele nos amou. Nós devemos nos deixar ser aperfeiçoados por ele, não como Pedro, que rejeitou o aperfeiçoamento de Cristo em sua vida. Devemos nos deixar ser aperfeiçoados por ele. Se ele diz: olha, você precisa se purificar nessa área, se purifique. Se você é incomodado para ser purificado, para largar coisas, largue. Devemos confiar que ele tem o melhor caminho. Devemos também, e essa verdade é extremamente importante, nos certificar que estamos verdadeiramente limpos. Não que somos falsos, hipócritas no meio de Deus, mas que estamos de fato limpos. E aí necessitaremos lavar apenas os pés, dia após dia. Ser aperfeiçoados por Cristo, dia após dia. E essa caminhada dura até o fim, até a morte. Mas até o fim, saberemos que ele também nos amou até o fim. E estará conosco em todos os momentos. Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar um cântico e orar ao nosso Deus.